A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Vamos continuar os nossos estudos sobre o sermão escatológico proferido pelo Senhor Jesus. Esse sermão está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25. Nós estamos lendo versículo por versículo desses capítulos e tecendo aqui alguns comentários sobre eles. Na aula de hoje, nós vamos ler o versículo 2 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu estou lendo na versão Almeida e atualizada. Não sei qual é a versão que você utiliza, se é a versão corrigida, se é a nova versão internacional, mas acompanhe a leitura, que diz assim um texto. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa declaração do Senhor Jesus trouxe um impacto para os seus discípulos. Eram todos judeus. É curioso que o Senhor Jesus tinha acabado de sair do templo, que ficava em Jerusalém. O templo, ele durou ali 46 anos para ser construído, como diz em João, capítulo 2, versículo 20. Esse templo era uma obra colossal, era uma obra magnífica. Os materiais que foram utilizados para construir esse templo foram materiais de primeiro nível, de alto nível. Os historiadores dizem que quando os raios solares refletiam nas paredes do templo, dava para ver o ouro e outras pedras preciosas que foram colocadas ali naquele templo. Agora, preste atenção no pequeno detalhe. No capítulo 23, versículo 38, Jesus disse: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus estava se referindo ao templo. Agora, perceba que isso vai causar um impacto nos discípulos. Jesus disse que o templo, a casa de Deus, a casa que o Senhor mandou construir, iria ficar deserta. O templo era uma espécie de um shopping center. 6 da manhã começavam as atividades, os sacrifícios, o culto, os animais sendo oferecidos, os sacerdotes e levitas trabalhando. Agora imagina o templo ficar deserto, imagina tudo parar. O Senhor Jesus proferiu isso dentro do templo. E foi a última vez que ele pisou ali naquele lugar. Quando ele saiu, ele vai saindo do templo, e os seus discípulos se aproximam dele e dizem: Senhor, dá uma paradinha. Olha aqui essas construções. Olha o templo. Que pedras. Que construções. Perceba que eles apontaram para a grandeza do templo, a beleza estrutural do templo. O templo estava ali. Só que o mais importante não estava ali. A glória de Deus. A glória de Deus não estava presente nesse templo. Não esqueça que o primeiro templo foi construído por Salomão, o filho do rei Davi. Salomão inaugurou o templo e na inauguração, a glória de Deus se fez presente naquele lugar. A glória de Deus foi tão forte que os sacerdotes não conseguiam nem ministrar o culto devido à grandeza da presença de Deus naquele lugar. O primeiro templo, ele foi destruído pela invasão de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, os israelitas voltam para a sua terra. E quando eles voltam, eles vão reconstruir o templo na liderança de Zorobabel. E o profeta Ageu, levantado por Deus, ele diz a si mesmo que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. A pergunta é: o que é a glória da segunda casa? E esse templo aqui, que Jesus tinha acabado de sair e disse que ficaria deserto, esse templo ele foi restaurado durante 46 anos no governo do rei Herodes. O templo estava ali, a religião estava funcionando, os sacrifícios estavam acontecendo, mas a glória de Deus não estava mais ali. Perceba que os discípulos olham para Jesus e dizem a si mesmo: Senhor, olha as pedras, olha as construções,
Perceba que eles não apontaram: olha a glória, Senhor. Olha como a presença de Deus é real naquele lugar. Olha como a presença de Deus está envolvendo esse lugar, o culto, os sacrifícios. Isso não estava acontecendo. A glória de Deus não estava mais naquele templo. E quando o Senhor Jesus disse que ficaria deserto, isso deixou os discípulos perplexos. Então, Jesus olha para eles e declara: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É curioso que, além de ficar deserto, Jesus revela algo a mais. Vai ser destruído, vai acabar. Essa declaração do Senhor Jesus foi dita por volta do ano 30 do primeiro século. 40 anos depois. A capital Jerusalém é cercada, é sitiada, ninguém entra, ninguém sai, porque houve uma rebelião dos judeus contra o domínio romano. E no ano 70, o general Tito, líder do exército romano, filho do imperador romano Vespasiano, o general Tito, ele vai com todo o exército romano para Jerusalém, para a capital de Israel. Eles invadem a cidade de Jerusalém. Eles dominam aquele povo. E dizem os historiadores que um dos soldados, que estava com uma chama acesa na sua mão, ele joga essa chama, esse fogo, dentro do templo. A parte de madeira pega fogo. O incêndio começa a tomar conta do templo ali em Jerusalém. O incêndio foi tão forte, mas tão forte, que o ouro das paredes começou a derreter e a entrar pelas brechas do solo daquele lugar. Depois que passou o incêndio e a coisa se acalmou, os historiadores contam que os soldados romanos começaram a arrancar as pedras do subsolo para tirar o ouro que estava ali embaixo. Se cumpriu na íntegra o que o Senhor Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui nós aprendemos algumas lições. Primeira lição: o Senhor Jesus era um autêntico profeta. Ele disse isso por volta do ano 30. E no ano 70 se cumpriu na íntegra. Não ficou pedra sobre pedra naquele lugar. Jesus não era um profeta de meia tigela, como está cheio por aí. Está cheio de profetas por aí, inventando profecias, dizendo: olha, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo. E na verdade é só falsa profecia. Nós cremos que Deus fala, nós cremos em profecias autênticas, genuínas. Agora, cuidado com esses profetas de meia tigela, esses profetas que na verdade não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com família, não têm compromisso com a palavra de Deus e anda por aí, de cidade em cidade, inventando profecias. Toma cuidado. Jesus aqui não. Ele profetizou e se cumpriu. Segunda lição para nós aqui. É como se Jesus estivesse jogando um balde de água fria na fé dos discípulos, todos judeus. Eles tentaram ali dar uma bajulada em Jesus, né? Olha, mestre, que pedras, que construções. Não esqueça que o templo era o orgulho dos judeus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação escolhida. Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Não esqueça que os judeus tinham um grande preconceito, por exemplo, com os samaritanos, com os gentios. Os judeus tratavam, por exemplo, os gentios como um cachorro. Tem um episódio que o Senhor Jesus, ele está nas regiões de Tiro e Sidom, ou seja, fora da fronteira de Israel, e uma mulher se aproxima gritando para Jesus, pedindo socorro porque a sua filhinha estava terrivelmente doente. E o Senhor Jesus disse: eu não posso tirar o pão da boca
dos filhos e dá para os cachorrinhos. E aquela mulher, ela entendeu a mensagem, porque ela foi ali em busca da sua bênção e ela disse algo espetacular. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Perceba que alguém pode falar, mas espera aí, Jesus ele foi discriminatório, ele foi preconceituoso. Ele chamou aquela mulher de cachorrinho. Porque ele disse, eu não posso tirar da boca dos filhos, os judeus, porque ele disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não poderia tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela entendeu e recebeu a sua bênção. Tanto que Jesus olhou para ela e disse a si mesmo, grande é a tua fé. Jesus não foi discriminatório, Jesus não foi preconceituoso, é porque a cultura judaica era assim. Jesus estava ali testando a fé daquela mulher. E ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Perceba então que os judeus eles tinham um exclusivismo. Eles se achavam superiores sobre todas as nações. E o maior orgulho deles era o templo ali em Jerusalém. O templo representava a presença de Deus. Porém, irmãos, só estava o prédio, só estavam as pedras, só estava a estrutura, a religião. A glória de Deus não estava mais ali naquele lugar. Os sacerdotes tinham ouro, tinham prata, mas não tinha mais o levanta e anda. Eles tinham riqueza, eles tinham religião, eles tinham sacerdotes, levitas, fariseus, escribas. Eles tinham todo um sistema religioso. E religião parece pavão, né? Mostra a sua beleza, a sua grandeza. Mas a glória de Deus não estava mais ali. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E essa profecia se cumpriu. Tomemos cuidado, irmãos, para não estarmos depositando a nossa fé, a nossa esperança em pedras, em coisas terrenas, em coisas daqui. Que a nossa fé e a nossa esperança esteja depositada em Deus, no Senhor Jesus. Que a nossa esperança esteja no Senhor. É como disse o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como diz o Salmo 19, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que a nossa esperança não esteja em pedras, em construções, mas que a nossa esperança esteja em Jesus. Uma outra lição aqui nesse texto é a seguinte: Jesus está dizendo, o templo vai cumprir a sua função e vai terminar, vai acabar. Ou seja, o templo era provisório. Lá em João capítulo 2, Jesus disse a si mesmo, eu destruo esse santuário e em 3 dias eu reconstruo. Aí eles começaram a dizer, esse homem ficou louco, porque o templo demorou 46 anos para ser construído. Aí João diz lá, que eles nem imaginavam que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Ele morreria na sexta-feira e no 3º dia ele iria reconstruir. Não precisamos mais de um templo judaico, porque o nosso verdadeiro templo é o Senhor Jesus. É como diz em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória esta como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus encarnou. É interessante que a palavra encarnar ali é tecno, que significa montar um tabernáculo. Jesus, ele tabernaculou entre nós. O dia mais importante da história não foi o dia em que um homem pisou na lua, mas foi o dia em que Deus pisou na terra. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então esse é o versículo 2. Na próxima aula nós vamos ler o versículo 3. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.